Eu anotei aqui alguns vícios da nossa história, digamos assim, vícios da nossa política, vícios da nossa vida pública e tal, que são aqueles ismos, né? O patrimonialismo, o nepotismo, o corporativismo, o fisiologismo e o clientelismo. Roberto, você acha que esses vícios, eles sofreram uma pena vigorosa nesse ano? Não vou falar em pena, porque aí é aquele negócio, nós somos assim, quer dizer, é importante para a gente mudar. O primeiro passo dentro da condição humana é reconhecer que a gente tem, que a identidade, o que faz a identidade é uma questão importante. Você constitui de quê? Quais são os seus desejos? O que é a felicidade para você? Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado com a roubalheira da Petrobras é que todos os ladrões botaram dinheiro para as famílias. Eles não fugiram para a Europa. Alguém perguntou... Não largaram a mulher. Não largaram a mulher. Alguém perguntou assim... Gente de família, né? O Rui Castro, que é um sujeito de quem eu sou um admirador, escreveu uma coluna dizendo, alguém me explica por que os caras não vão embora. Porque o criminoso clássico americano e europeu, ele rouba em Wichita, lá em Wisconsin. E vem para o Brasil. Vem para cá. Vem para cá ou vai para... Não, ou ele vai para a Ucrânia. Ele vai... Aqui no Brasil, os caras ficam porque ele tem que mostrar para a família e para os amigos lá de Caraí, nós que somos de Niterói, vamos mostrar lá em Pereira, que olha, o da Mata está com Mercedes. Foi exatamente isso, com exceção de um, que eu achei que é muito curioso, que tinha um quarto secreto com pinturas e tal, que eu achei aquilo uma coisa impressionante. Porque imagine se você vai conseguir comprar um Dalí. Mas você considera que esses vícios perderam terreno? Eu acho que esses vícios... não sei se são vícios, são instituições que fizeram a mediação entre um Brasil tradicional, feito de relações, e um Brasil moderno, que seria o Brasil da lei no sentido clássico do termo. Nós fizemos a mediação, o mercado e aquilo que é a informação de cocheira. A gente fez clientelismo, coronelismo, tudo isso serviu como ponte. Nós estamos começando a ver que essas pontes também fazem exigências e atrapalham. Estão atrapalhando o quê? Estão atrapalhando o país sendo moderno. Demolidas essas pontes. Algumas estão sendo... porque o patrimonialismo é o meu vício preferido como objeto de estudo. Porque o patrimonialismo ele tem uma confusão malandra entre o que é público e o que é privado. É exatamente o que está sendo discutido e colocado em cima da mesa hoje no Brasil. Não, a gente não anda com dois... Vai ser muito difícil você andar com duas visões de mundo que são... Em certo sentido, são antagônicas. Claro. André, deixa eu saber, ainda dentro da minha preocupação de ter respostas para 2015 que me façam rever a resposta de que a melhor notícia de 2015 é que ele está terminando. Para mim, uma questão central no Brasil é a relação do Estado com a sociedade. É uma relação de espoliação, de opressão, né? De usurpação, de desrespeito, de mentira. Quer dizer, o cidadão brasileiro colocado diante do Estado, ele é um revoltado, ele é um indignado, ele é um inconformado. Nós tivemos ao longo de 2015, paralelamente à paralisação do governo, da máquina pública, de suas ações, tudo quanto é instância atrasando salário, cortando salário, atrasando fornecedor e tal. Quer dizer, o país está numa situação gerencial quase que de insolvência prática, factual. Você acha que melhoramos como sociedade no nosso posicionamento em relação ao que o Estado nos deve e aquilo que podemos e devemos cobrar do Estado? E, por outro lado, o Estado percebeu que não pode continuar sendo igual, pelo menos em alguma medida? Olha, se a gente identificar o Estado com o governo atual, não acho que ele tenha percebido. Ainda não. Talvez isso seja, por exemplo, em relação à crítica do patrimonialismo ou à exposição pública dele, que falava o Mitre, esse campo acho que a gente ainda está mais atrasado. E atrasado no sentido de que, infelizmente, no Brasil, a grande parte da população continua achando que o Estado é o amigo dele, continua achando que as opções de mercado são malvadas. Grande parte dos brasileiros, e aí eu entendo que inclusive com responsabilidade da nossa classe,
Quando eu digo nossa classe, é a gente que trabalha com pensamento, cultura, desde professores acadêmicos até artistas, jornalistas. E em sala de aula, grande parte dos professores continua ensinando para a moçada que quem resolve a vida é o Estado. É o Estado que faz a igualdade. A sombra do Estado continua traindo. Então, acho que a gente tem um início de conversa e aí me parece que tem uma questão histórica importante. Faz parte da herança da ditadura brasileira, como o Brasil na ditadura foi uma ditadura que dentro do cenário da Guerra Fria, ela estava ao lado dos Estados Unidos, contra ditaduras como Cuba, que estava ao lado da União Soviética. Então ali você tinha uma guerra fria exatamente, que às vezes escapa ao entendimento contemporâneo dos mais jovens. O que acontece é que, de alguma forma, o pensamento centralizador de esquerda, ele catalisou, ele conseguiu herdar uma imagem de que a solução do país é uma solução que passa por um Estado gigantesco, supostamente honesto, que gere a vida de todo mundo, enquanto que uma concepção um pouco mais livre, no sentido liberal clássico, de que as pessoas devem ser responsáveis por elas, de que elas devem se organizar entre elas, que elas não devem esperar que o Estado resolva a vida delas. Eu acho que nesse assunto a gente ainda está longe e ainda tem uma ideia de que o Estado é o santo do mundo. Mas, professor... Deixa eu pedir a resposta do Cortella a essa mesma pergunta, por favor. Tá. Eu queria acrescentar mais um ismo, aquilo que o Mito falou, que é o mau caratismo, né, junto com o patrimonialismo e outros ismos. O clientelismo. O clientelismo. E o mau caratismo, ele se manifesta num dado. Boa parte das pessoas ficou muito mais envergonhada de ser presa do que por aquilo que fez. Haja vista que a tentativa de cada um que era preso era esconder as algemas. Ele não ficava envergonhado porque ele roubou a nação, porque ele produziu uma hemorragia de recurso público, porque ele foi patife. A vergonha é porque estava de algema, como se fosse um enfeite inédito e, portanto, indevido para determinada camada social. E eu acho que esse tipo de mau caratismo, ele acaba refletindo um pouco o que o Vonnet também levantava, quer dizer, uma sociedade que ainda entende o Estado como privado. Inclusive os ricos. É a privatização do público. É a privatização do público que está desabando. Que tá dentro do inclusive os ricos, né? Inclusive os ricos, que ele está falando é o rico que também espera do Estado. Porque uma coisa que já até tenho considerado, refletido, que eu acho que é importante que o Pondé falou, é que no século XIX, na virada republicana, né, a gente achava que o Estado ia corrigir a sociedade. Não é só uma relação, digamos assim, formal entre Estado e sociedade ou econômica, é mais do que isso. É uma relação idealizada. O Estado é a nossa utopia. Uhum. A utopia brasileira chega com o Estado. E o pensamento socialista clássico, né, que em parte também tem um lado que demole o Estado, quando ele chega no seu limite, Trotsky, que quer sair do Estado, nós não entramos nele, nós ficamos com o Estado. Então o Estado ia fazer o quê? O Brasil ia ficar branco, o Brasil ia deixar de ter os tais mestiços que atrasavam o Brasil, que é toda a teoria clássica social, pensamento social brasileiro do século XIX, o Estado, aí as elites queriam que esse Estado fosse contemplado, elas não iam tirar dinheiro das suas carteiras, dos seus bancos, das suas fazendas, o Estado sim ia dar boa moradia, que é o que até hoje é pedido. E, de certo modo, a decepção que nós estamos vivendo hoje, essa angústia, tem a ver com um partido que prometeu realizar isso sem erro. Eu me lembro do Lula dizendo em campanha, nós não podemos errar. Que não fez. Fez exatamente igual ao que as elites tradicionais fizeram. Por isso que eu digo que você tem um jogo complicado que a gente não pode deixar retornar, né? Que é surtos de estadofilia, estadolatria, estadopatia e surtos de mercado, liberalismo, etc. Aí arruma um pouquinho, aí daqui a pouco a gente desanda de novo. E é isso que nós temos que nos prevenir. É uma leitura dupla. Há uma leitura possível, que eu quero crer que melhorou, que isso não vai voltar, que a gente vai resolver. A gente tem que fechar algum capítulo nesse ano. Ou então, se não melhorou, isso pode voltar. E pode voltar de uma forma, inclusive, até mais forte. Agora, professor Cortella, existe também no Brasil uma rejeição surpreendente, porque ela é absurda do ponto de vista democrático. Uma rejeição não ao governo apenas, não ao Estado apenas, mas ao sistema de representação, ao sistema político de uma maneira geral. Isso é uma rejeição costume. total. Pois eu costumo dizer que isso é parte, Mitre, de algo que nós vamos corrigir, que é uma certa comodidade da população de olhar a democracia como um encargo e não como patrimônio.
Isso. Em vez de olhar a democracia como um patrimônio coletivo, ela é olhada como um encargo. É só você olhar na época de eleição, poxa, tem que votar. A maior parte das discussões sobre o voto obrigatório ou não, elas não se dão em termos de um princípio de que eu sou livre, mas porque dá trabalho, eu não quero ter trabalho. Mas essa rejeição ao sistema político e aos políticos de um modo geral, geral, é um risco. Eu acho que ela é mais ampla ainda. Porque mesmo aqueles que querem ser ativistas, eles expressam uma rejeição ao sistema. Então, essa rejeição, Então, ela acaba... Sim, claro. Estou me ela sentindo diretamente atingido. Estou sendo alvo Vamos aqui de um discutir o massacre. Esse boechatismo... Estou sendo alvo de um massacre. Você sabe o boechatismo, que é a negação da política? É o no boechatismo. cotidiano? Não, mas o Boechat acredita na política. Ele quer renovar a política inteiramente. Não, ele quer desmontar a política. Para fazer outra. Outro sistema, não a construir política. outra. Isso. É a revolução a partir das raízes. Bom, o Canal Livre vai parar agora por um breve intervalo. Voltamos já.